Opa galera, como vocês estão? Venho trazer uma obra para vocês. Esta história começa numa noite tranquila na mansão do Duque, onde um jovem dorme. Ao tentar se acomodar, ele vira o corpo e abre pesadamente as pálpebras. Lá está ele, uma delicada e branca costa, tentando alcançá-la quando um forte raio acorda a jovem que dormia ao seu lado. Completamente surpresa, ela pergunta o que ele está fazendo ali, enquanto se cobre apressadamente com o lençol. O homem, que também acorda, está aturdido e se pergunta por que a jovem está na cama ao lado dele, enquanto ao longe se ouvem passos apressados se aproximando do quarto. São os guardas que dão o alarme de que o genro da família se infiltrou no quarto de sua cunhada. Aturdido e com dúvidas sobre como chegou ali, o homem começa a escapar enquanto é perseguido pelos guardas. Ele sabe que se for capturado estará morto. Seu plano é escapar da cidade o mais rápido possível, mas é repentinamente golpeado na nuca, deixando-o inconsciente. Seu agressor é um misterioso homem que o olha com desprezo. Os raios continuam a cair e atingem uma árvore a qual o jovem está amarrado. Um misterioso assassino, enquanto destrói as evidências, revela que sua conspiração é fazer parecer que a vítima entrou na cama de sua cunhada em sua noite de núpcias, provocando a ira do céu e levando-o à sua própria destruição. Enquanto continua seu trabalho, o assassino zomba, pois, apesar de ser uma pessoa sem talento ou habilidades marciais, foi aceito na mansão do Duque como genro. Infelizmente, ele se uniu a uma poderosa família que o arrastou para a luta pela sucessão do trono na dinastia. Assim, coberto pelo manto da noite, o assassino sai satisfeito com seu trabalho, deixando um corpo carbonizado para trás. Os trovões continuam a cair na cidade enquanto um homem discute pela internet, se divertindo em irritar os outros. Quando ele se prepara para continuar, um orbe de relâmpagos aparece atrás dele. O orbe começa a sugar lentamente até que finalmente desaparece, deixando-o em um lugar desconhecido. Ele não sabe por que está ali nem por que seu corpo se tornou translúcido. Surpreendentemente, uma voz o parabeniza. Confuso, ele ouve a voz dizendo que ele adquiriu o título de Guerreiro do Teclado. A voz explica que as funções correspondentes serão desbloqueadas uma vez que certas condições sejam cumpridas. A voz misteriosa continua, dizendo que ele deve reunir os 12 segredos das regiões desconhecidas e inseri-los em seu teclado, da tecla F1 a F12. Uma vez que ele reúna os escritos sagrados, as funções serão desbloqueadas. Sem dar tempo para responder a nenhuma de suas perguntas, a voz deseja boa sorte e o transporta novamente. Tudo está escuro. Ele só ouve um murmúrio leve. São várias pessoas comentando como o dono daquele corpo foi escolhido como marido da filha mais velha do Duque, mas entrou no quarto de sua cunhada e seu destino é mais do que merecido. Enquanto o médico examina o corpo e dá seu diagnóstico de que, pelas lesões, está claro que ele foi atingido por um raio e está morto. Surpreendentemente, aquele que parecia morto se levanta repentinamente, assustando a todos os presentes. Enquanto todos estão surpresos, o jovem, ainda atordoado, só pode se perguntar quem são essas pessoas e por que ele entende o idioma delas, embora nunca o tenha ouvido. Ele tenta parecer amigável por fora, mas por dentro se pergunta se sua alma cruzou para outro mundo. Além disso, pela conversa anterior, ele percebe que o corpo que agora possui é o do inútil genro do Duque, então seu novo começo é terrível. Seus pensamentos são interrompidos quando um dos guardas anuncia a chegada da filha mais velha do Duque. Com passos firmes, mais seguros, uma bela e jovem mulher se aproxima lentamente, acompanhada por sua criada. O jovem só pode se surpreender com a beleza da criada. Ao chegar, ela zomba dele e o chama pelo nome, Suan. Isso o surpreende, pois é o mesmo nome de sua outra vida. A criada o provoca, mas a bela senhorita chamada Xuyan para sirvienta, sua ex. Depois de tudo, Suan ainda é o genro de sua família. Esta declaração surpreende ainda mais Suan, já que essa bela dama de rosa acabou por ser sua esposa. Enquanto os curiosos se maravilham com a aparência da jovem e menosprezam Suan, ele os ignora, pois está maravilhado. Afinal, a bela mulher diante dele é sua esposa. Suan tenta quebrar o gelo, mas a criada o interrompe ao ver que isso não o afeta e que ele está ficando carinhoso com sua senhora. Ela procede a pisá-lo. No entanto, sua esposa parece apreciar. Xuyan termina a briga e vai para casa. O protagonista segue, mas ao ficar exausto, não consegue acompanhá-los. Antes que ele consiga subir no carruagem, a criada ordena ao cocheiro que parta, irritando-se com toda a sua força restante para subir ao carro. Uma vez dentro, ele nota que sua esposa está lendo um livro romântico. Ao perceber que foi descoberto, ela rapidamente esconde o romance, envergonhada. Depois, ela acalma a criada e age como se nada tivesse acontecido. Suan continua com sua atuação enquanto aproveita a sensação de vergonha de sua esposa. Suan tenta perguntar mais sobre as regiões desconhecidas, mas sua esposa aconselha que ele não pergunte a mais ninguém. Assim,
O grupo continua sua jornada. Viaje. Ao chegar ao seu destino, não o deixam entrar pela porta principal. O protagonista recalca que essa entrada é para membros da família e ele, por ser o genro, não está qualificado. Em resposta, Swan se burla dela e inicia uma briga. Fazendo uso de suas habilidades de atuação, consegue que a pequena servienta seja repreendida. Shulan se aproxima para verificar se está bem. Isso é aproveitado por Swan para tentar abraçá-la, mas é esquivado e cai ao chão. Lhe recorda que seu pecado do dia anterior não foi esquecido e que o Duque e sua esposa lidarão com ele mais tarde. É então quando Swan finge estar fraco para poder pensar em uma estratégia. Shulan ordena que o levem para descansar e é levado pelos criados até um pátio. Estando sozinho, Swan começa a revisar sua aparência no reflexo da água. Repentinamente, alguém o empurra para o poço de água. Ainda especula que alguém dentro da família está tentando matá-lo devido ao escândalo que ocorreu na noite anterior. Apesar disso, consegue nadar até a superfície para pedir ajuda. É aí quando ele percebe que é a criada quem o empurrou. Swan suspeita que sua esposa planejou toda essa conspiração com algum amante para se livrar dele, então finge que se afogou para que sua serva acredite. Quando ela verifica se ele realmente morreu, ele aproveita a oportunidade e agarra a perna dela, resultando em ambos caindo na água, apesar dos esforços de Snow para escapar usando suas vinhas para se prender a uma árvore. Zan se agarra a ela, tentando dominá-la, enquanto a situação da barraca se desenrola. Na cena atual, uma garota é vista recostada com os olhos fechados, seus traços sedutores chamando a atenção de alguém. O observador comenta que ela seria ainda mais perfeita se fosse muda, já que sua aura parece um tanto venenosa. Enquanto isso, Zan parece entristecido pela perigosa situação em que se encontra, suspeitando que alguém dentro da casa está planejando matá-lo. Ele percebe que ficar lá é arriscado, mas ele carece de conhecimento sobre esse mundo, deixando o incerto sobre para onde ir em busca de segurança. O dilema de Zan é complicado pelos atos vergonhosos cometidos pelo antigo dono de seu corpo, fazendo-o hesitar em fugir, pois isso poderia levar a uma morte rápida. Levantando-se, Zan coloca sua mão no queixo, contemplando seu próximo movimento. Ele deduz que o cérebro por trás do crime teme matá-lo abertamente, pois eles empregaram um método para parecer um acidente. Apesar do perigos, Zan se preocupa com a vida de Snow, pois sua morte complicaria ainda mais as coisas e ele não quer ser implicado como seu assassino. Zan tira um momento para verificar os batimentos cardíacos de Snow e, para seu choque, não encontra nenhum sinal deles. Entrando em pânico, ele implora desesperadamente para que ela não morra, percebendo as consequências graves que poderia enfrentar se ela o fizesse. Nesse momento, alguém chega questionando as ações de Swan. Ele explica que está tentando salvar Snow, mas a garota instrui ele a se afastar. Sentada no chão, ela mostra suas habilidades impressionantes de artes marciais, se revelando como Shu Yen, a esposa de Swan. Assistindo-os, elogia carinhosamente ela como querida, pedindo brincalhão para ela ensinar-lhe artes marciais e fazendo piadas sobre suas qualificações. No entanto, Shu Yen fica irritada, lembrando de tratá-la como Senhora Shu ou Shu Yen, e rejeita a ideia de Zan aprender artes marciais, afirmando que seus ossos já amadureceram, concedendo-lhe apenas uma qualificação degradante. No meio da tensão, Snow de repente abre os olhos e começa a tossir. Shu Yen pergunta o que aconteceu e Zan pondera silenciosamente que a criada de ar não teria a audácia de tentar matá-lo. Ele especula quem poderia ser o verdadeiro culpado por trás do esquema, pensando se poderia ser a própria Shu Yen ou outra pessoa. No entanto, ele decide não revelar suas suspeitas neste momento. Pensando rapidamente, An elabora uma história de cobertura, afirmando que ele e Snow caíram acidentalmente no lago e ela tentou salvá-lo. Ele mente dizendo que sabe nadar um pouco. Shu Yen parece incerta sobre a explicação, e o olhar de Snow recai sobre Swan, sua expressão questionadora. Shu Yen se levanta e instrui todos a tomarem banho e se vestirem antes de comerem. Tanto Swan quanto Snow a olham, e Zan brinca, tocando seu queixo antes de sugerir que Snow deveria tomar banho e trocar de roupa com ele. Isso deixou Snow zangada e ela respondeu com uma retaliação despreocupada. A cena então mudou para uma casa onde alguém ofereceu sementes de girassol para Miss, mas ela recusou, avisando contra comer muitas para evitar quebrar os dentes. Zan estava ouvindo atrás da porta, afirmando divertidamente que estava entrando. Enquanto Shu Yen ponderava se deveria bater na porta, ele ouviu alguém comentar sobre ele estar difícil de lidar ultimamente e parecer diferente. Ele se perguntou se Shu Yen pretendia prejudicá-lo. Risos seguiram a discussão de volta para Snow e Shu Yen sentadas em cadeiras. Snow expressou choque por Shu Yen não culpar Zan por algo que ele fez na noite anterior. Shu Yen respondeu que os eventos eram bizarros e que
que ela discutiria com seus pais. Snow comentou que teria sido melhor se Svan fosse atingido por um raio para ela não ter que lidar com ele. Shuyen disse para ela não dizer tais coisas. De repente, Zan chutou a porta aberta, afirmando que veio dormir devido ao céu escurecendo e ao vento forte. Shuyen ficou furiosa e questionou sua presença. Zan respondeu despreocupadamente que é natural dormir com sua esposa. Shuyen retaliou chutando no rosto. Snow zombou de Svan sugerindo que ele precisava refletir sobre si mesmo enquanto urinava. Zan sentou-se no chão, aparentemente impassível. Snow brincou se o raio teria fritado seu cérebro. Zan ponderou sobre a falta de contato íntimo entre seu eu anterior e Shuyen, percebendo que teria que construir seu relacionamento do zero. Ele sabia que Shuyen não gostaria que essa informação vazasse. Shuyen verificou ele, parecendo chocada. Zan gritou sobre a injustiça de uma esposa se recusar a dormir com seu marido, provocando Shuyen a silenciá-lo com a mão. Alguém bateu na porta e Zan observou a reação de Shan cuidadosamente. Ele mordeu a mão dela, levando-a à raiva. Zan ameaçou revelar a verdade sobre seu casamento para todos se Shuyen não quisesse dormir com ele, mostrando-se pronto para arriscar sua reputação. Shuyen desafiou ele, e ele se sentou no sofá, afirmando que não tem medo de piorar sua reputação já ruim. Zan insinuou que Shuyen poderia querer mostrar sua pureza para homens ricos, enquanto Shuyen ficava atrás dele. Zan encheu um copo com água do bule. Shuyen de repente se virou perguntando se ele realmente queria dormir com ela. Os pensamentos internos de Zan revelaram sua surpresa com seu aparente acordo. Ele riu enquanto pegava o copo d'água. Snow está chocado. Lan disse que deixaria a Neve acompanhá-lo naquela noite. Tanto a Neve quanto Zan pareciam realmente chocados. A Neve fica chocada, seu coração batendo enquanto ela se dirige a Shuan. Senhorita, você está brincando, certo? O rosto de Zan se contorce de raiva e ele retruca bruscamente. O que você não está disposta a fazer? Seu olhar então se volta para a Neve e Shuan interrompe, afirmando de maneira factual. Quando ele salvou a vida dela hoje, suas mãos já estavam por toda a parte dela. Além disso, isso também faz parte das responsabilidades de qualquer servo residente. O peso das palavras de Tran deixa Svan visivelmente chocada, enquanto a expressão de Snow se torna dolorosa enquanto ela tenta encontrar sua voz, mas no meio da agitação, a frustração de Zan atinge o ponto de ebulição. Ele agarra um copo, sua mente correndo com pensamentos conflitantes. Que absurdo é esse? Empurrar outra mulher para a cama do próprio marido? O que eles estão vendendo nessa situação? Ele deveria ser uma besta ou uma inferior? A visão da Neve chorando provoca uma resposta de Shuan, que se dirige a ela. Neve, parece que ela tem sido muito generosa com você, tentando assumir a culpa. Snow diz, senhorita, é minha culpa. Vamos logo com isso. Ela vai apenas fingir que está sendo mordida por um cachorro. Em um momento explosivo, Zan grita com a Neve. Querida Neve, espere o mestre despila. Ele resolve jogar um jogo de desafio, determinado a não se envergonhar com a situação. Dane-se. Se vocês mulheres não estão envergonhadas, por que diabos a Neve deveria estar? Todos vocês querem jogar jogos. Tudo bem, ele vai jogar até o fim. Vamos ver quem quebra primeiro. Desafiando as expectativas, Zan se despe, deixando Shuan preocupada com a presença de um espião dentro da família Shu, esperando que não seja a Neve. A cena muda para um prédio onde alguém reage com choque, exclamando, de jeito nenhum. Onian 2 fica chocado, questionando como isso poderia ser. Snow aponta, dizendo Svan, seu tom mordaz com sarcasmo. Ela costumava pensar que ele era apenas um homem inútil, mas agora ela percebe que ainda o superestimava. Ela senta na cama rindo da situação. Acontece que ele nem é um homem afinal. Meu Deus, ela vai morrer de tanto rir. Em aflição, Lan grita novamente, questionando o significado de tudo isso e como tal situação poderia ter acontecido. O choque de Trian se aprofunda quando ela observa a falta de roupas de Svan, lembrando de colocar suas roupas de volta. Enquanto Svan caminha de um lado para o outro e contempla a situação, ele luta com o desafio diante dele, ponderando se há uma maneira de superá-lo. Sentindo-se derrotado, ele se senta no chão, expressando seu desespero. Não, ele pode muito bem morrer neste momento de angústia. Em um momento de angústia, uma presença inesperada aparece, um velho que oferece um lampejo de esperança. O velho se dirige a Zan explicando que sua masculinidade simplesmente foi afetada por um feitiço de selagem único. Não é completamente sem esperança. Surpreso, Zan exclama. O quê? Buscando respostas, ele se levanta e pergunta se o velho sabe quem colocou o feitiço de selagem nele, considerando Shuyen, a Neve ou qualquer outra pessoa como possíveis culpados. O velho. A resposta é incerta,
mas sugere que o selo pode ter sido colocado quando Zan é muito jovem. A situação parece séria, mas o velho oferece uma solução cautelosa enquanto Zan observa. Zan enrolou o pano em volta do corpo e perguntou a Mel: "Você é Mel, certo?" Ele contemplou o passado de Mo como jardineiro da mansão Shu, imaginando se ele poderia ser um monge agora. Com sorrisos, Zan pegou a mão de Malo pedindo orientação. "Sênior, me ajude, me dê algumas dicas", ele diz, "e diga que seria como um amigo do velho." Malo se virou e respondeu: "Você só pode desbloqueá-lo por si mesmo após cultivar para o Reino Mestre, após refinar o Chi para se tornar uma alma." Zan exclamou: "Reino Mestre? Também tem uma coruja sentada na árvore", confirmou Malo. "Você entendeu certo", expressou Zan suas dúvidas. "Sim, mas ele foi informado de que não tem talento e já é adulto. Como pode alcançar o nível mestre? Ele tem medo de não ser capaz de alcançar o reino mestre nesta vida. Preferiria estar morto." Malo tranquilizou. "Qual é a pressa? Ele acontece de ter um conjunto de exercícios adequados para cultivo, mas o método de cultivo é um pouco estranho." Curioso, Zan pensou. Estranho? Bem, sabemos que quanto mais estranha a prática, mais anormal o efeito. Como o canhão de girassol, a técnica da espada maligna. Ele perguntou a Mel: "O que há de estranho nisso?" Mel tocou o queixo e explicou: "Para dominá-lo, tudo o que ele precisa fazer é ser espancado. Quanto mais ele for espancado, mais facilmente subirá de nível." Surpreso, Zan tocou a árvore e disse: "Por que uma técnica tão ridícula sequer existe neste mundo?" Ele preferiria estar morto. Então percebeu que Malo está passando deliberadamente as artes marciais para ele e pensou: "Esse velho é muito deliberado, ele quer me passar uma das artes marciais e não a quer para si mesmo, mas parece que não faz diferença se ele mesmo a induziu." Malo levantou a voz e perguntou: "Você quer praticá-la ou não?" Zan cerrou os punhos determinado. Sim, ele quer praticá-la, de qualquer maneira. Vale a pena tentar para o seu cavalo morto. Malo jogou o pergaminho para Zan, que o pegou com surpresa. Zan gritou: "Não temos relação alguma. Por que você está me ajudando assim?" Mel começou a andar e respondeu: "Só porque ele logo vai morrer, ele não queria que este conjunto de exercícios fosse enterrado com ele." Enquanto sorria, ele pensou secretamente: finalmente, depois de tantos anos, encontrou o hospedeiro adequado. Ele fará tudo de sua mente, até sua esposa. Ele acrescentou: "Depois que ele alcançar o reino mestre, é quando se livrará dele e pegará seu corpo." Zan abriu o pergaminho e ficou irritado. Exclamou Zan de repente: "Se ele acredita em você, então ele é um grande idiota." O sistema apareceu na frente dele, exibindo o pergaminho secreto, Fênix Nirvana Sutra, e solicitou que ele o consumisse para ativar uma função de teclado. Zan ficou chocado com a súbita aparição do sistema e disse: "O que diabos?" O sistema pediu: "Por favor, especifique se deseja consumi-lo para ativar a tecla do teclado ou não." Zan se levantou e uma luz emanou do pergaminho. Enquanto o sistema anunciava que o manual secreto foi consumido, uma garota apareceu diante dele, instruindo-o a pressionar a tecla F2 para obter o primeiro manual secreto e ativar o sistema de raiva e desbloquear o sistema de loteria. Zan ficou chocado com a súbita aparição da garota e questionou se ela é quem está falando. Ele estendeu a mão para agarrá-la, questionando se está sonhando, mas ela retaliou rapidamente com um soco na cabeça, causando-lhe dor. A garota fechou os olhos e informou a Zan que, como ele ativou uma função de teclado pela primeira vez, receberia 3 drops de alta qualidade sem restrições de nível. Zan gritou animado: "Loteria!" enquanto pressionava o botão, ansioso para receber o pacote de presente de iniciante. Após pressionar algumas teclas, o sistema o parabenizou por ganhar uma esfera de deleite. A garota riu e explicou o efeito do artefato, que transformaria dor em prazer quando ferido por uma mulher rica, sem reduzir o dano real. Se uma mulher rica causasse dano letal, ele não morreria, mas ficaria com uma fração de saúde. Desapontado com o item, Zan considerou-o inútil, mas o sistema ofereceu-se para guardá-lo em sua barra de itens, e ele continuou com a loteria. Com mais um aperto de botão, ele ganhou um ferrão venenoso. Zan ficou animado, imaginando se ele entregaria um ataque poderoso em um único golpe. A garota sorriu, comentando sobre sua imaginação divertida, enquanto, em uma postura sentada, compartilhava uma história sobre um homem que perdeu a vida após lamber a adaga amaldiçoada, explicando que qualquer pessoa ferida por ela pereceria imediatamente. Apesar de seu nome assustador, Zan achou a adaga comparável a uma arma mágica e começou a lambê-la, acreditando que tais erros só poderiam ser cometidos por pessoas estúpidas. A garota começou a tossir, e Zan percebeu que a adaga poderia fazer as pessoas inconscientemente quererem lambê-la. Zan pressionou o botão novamente, sentindo uma sensação de calor envolvendo-o,
tornando o ar mais doce e fresco. Ele sentiu seu corpo se encher de poder e avançou para uma cena noturna, onde o sistema mostrava o corpo de um homem, anunciando que Zan o adquiriu com sucesso. O sistema envolvia canalizar o Chi no corpo, e a cada 9 esferas de energia preenchidas, ele avançaria um nível. Zan percebeu que o sistema visualizava o sistema de cultivo deste mundo, sentindo-se poderoso. Ele deu um soco em uma árvore, quebrando-a, e notou uma diferença significativa em sua força. Ele começou a pular, fazendo com que a água aumentasse no corpo do sistema. No entanto, quando agarrou sua mão, ela ficou vermelha, e ele sentiu uma dor intensa. Zan, sentado em uma cadeira, reconhecendo a utilidade do sistema, mas achando inconveniente a dependência das habilidades em ser espancado para melhorar, não percebeu que a única opção era alguém mais bater nele. De repente, outra pessoa chegou e era sua cunhada que bateu na porta de seu quarto. Zan está chocado e a aborda como cunhada. A cena começa com a cunhada Xuano colocando o pé na mesa e gritando com Zan, questionando por que ele a está chamando de cunhada e expressando frustração por sua irmã tê-lo trazido de volta sem puni-lo. Zan coloca brincalhão sua mão nas bochechas, observando como ela é adorável, enquanto o sistema anuncia 10 pontos de raiva de Xuano em resposta ao olhar de Zan. Xuano pergunta irritada por que ele está olhando para ela como um cachorro e o sistema adiciona mais um ponto de raiva. Zan está surpreso com a natureza ardente de Xuano, mas decide não se segurar. Ele sorri e pergunta a ela sobre uma questão que tem, trazendo à tona o contraste entre o nome bonito de sua irmã, Xuen, e o próprio nome dela, Chi. O sistema toca 666 pontos de raiva de Xuano em resposta. Zan fica surpreso. Não esperava que uma garota tão legal tivesse um nome aparentemente simples como Shui. Zan fica surpreso com o nome real de Xuano. Ele se pergunta por que ela não o mudou, e ela explica que seus pais e sua irmã não permitiriam, enquanto Shuyen tem a liberdade de escolher seu próprio nome. Zan se diverte com seu temperamento rápido, observando como sua raiva sobe rapidamente. Xuano coloca as mãos na cintura, afirmando que tem uma questão pendente com Zan em relação ao encontro deles na noite anterior. Zan está chocado e afirma que é apenas um mal-entendido, mas Xuano aponta para ele, acusando de ter entrado em sua cama. O sistema adiciona 99 pontos à sua raiva. Zan se defende, questionando por que ela não o impediu e poderia ter chamado os guardas, argumentando que ele não tem interesse em crianças pequenas. Xuano fica ainda mais irritada, gritando que obviamente é adulta. Zan coloca brincalhão o dedo no nariz, provocando-a e perguntando se ela ainda quer bater nele, lembrando-a de que ele é seu cunhado. Ele brinca sobre o olhar maligno dela e se pergunta se ela ainda quer se casar com essa expressão. Xuano avança em direção a Zan gritando e fazendo um punho. Zan sorri e a provoca, chamando seu punho de pequeno. Xuano soca duramente o rosto de Zan várias vezes. Ele fica inconsciente e cai no chão exclamando de dor. Xuano olha para ele, chamando de fraco e expressando decepção, pensando que ele poderia ter alguma habilidade real. Ela brinca, chamando de puxa-saco, enquanto coloca a mão sobre a boca. Zan começa a recuperar a consciência, ponderando como uma garota tão jovem pode ter puxa-sacos seguindo-a por aí e se os homens deste mundo são realmente tão submissos. De repente, um cachorro entra na sala, e Shu fecha a porta antes de sentar-se sobre o cachorro. Zan fica surpreso, exclamando que é um cachorro real, e Shu se junta, comandando o cachorro para mordê-lo com força enquanto zomba dele como um puxa-saco. O cachorro começa a correr em direção a Zan, que implora para que ele fique longe. Eles correm ao redor da mesa, e Shu aponta para Zan, instruindo seu cachorro a pular na mesa, aumentando a surpresa de Zan. Enquanto o cachorro abre a boca, Zan agarra o teclado, percebendo que é hora de acabar com isso, e pressiona o botão. Uma explosão de energia aparece, e Zan agarra o cachorro, golpeando. Shu fica chocada com sua ação, chamando de puxa-saco e questionando seu comportamento. Zan informa que o cachorro está morto, ganhando 233 pontos extras do sistema. Ele toca em sua cabeça, sorri e zomba de Shu, afirmando que agora ela sabe do que ele é capaz. Shu, enfurecida pela perda de seu cachorro, a quem ela carinhosamente chamava de puxa-saco, levanta-se e pega seu chicote. Ela bate em Zan com ele, fazendo-o gritar de agonia. Shu explica que o chicote amplifica a dor que seus inimigos sentem em 10 vezes, tornando-a insuportável para eles. Zan cai no chão e contempla a possibilidade de subir de nível várias vezes no futuro. A garota o aconselha a encontrar a iluminação dentro de si mesmo. Shu senta-se na cadeira, propondo uma aposta de que se Svan puder suportar 3 golpes
golpes de seu chicote sem gritar de agonia, ela não o culpará por matar seu cachorro. Embora relutante, Zan concorda, mas precisa de tempo para se preparar. Ele se vira e vê o teclado, pegando a bola circular, incerto de seu propósito. A garota instrui Svan a esfregar a bola circular em qualquer área de sua pele. Impaciente, Shu instiga a se apressar. Zan esfrega a bola circular em seu braço, se preparando. Ele abre as mãos, fecha os olhos e convida Shu a começar. Ela pega o chicote e o golpeia, mas Zan descobre que não consegue parar de zumbir enquanto se levanta, sua alma deixando seu corpo momentaneamente. Shu, enfurecida pela resistência de Zan, sorri e o desafia a gritar sem se conter apesar da dor. Zan implora por mais 2 chicotes. Shu se pergunta como alguém pode suportar a agonia do chicote das lamentações. Zan se ajoelha no chão pedindo a Shu que continue e Zan fica na frente da enorme porta que se abre revelando uma borboleta rosa que o faz se perguntar se é um novo mundo de prazer. Porém sua contemplação é interrompida quando sua cunhada o chicoteia na bunda. Curiosamente o chicote parece ter um efeito inesperado em Svan e ele parece gostar da surra ao se levantar do chão. Ele questiona se ele venceu o desafio. Sua cunhada então o desafia a tentar chicoteá-la em troca. Zan segura o chicote e pergunta se ela estiver falando sério. Ela o incentiva a parar com as bobagens e chicoteá-la, mas não em seu rosto, seguindo suas instruções. Zan pede que ela se incline e estique a bunda obedientemente. Ela obedece. Posicionando-se sobre a mesa, Zan bate o chicote na bunda dela e em resposta ela se senta no chão, agarrando-a por trás e expressando quão doloroso é. Zan brinca com ela, comentando que ele bateu nela com muita força, suavemente em comparação com a força que ela usou nele antes. Lágrimas brotaram dos olhos de sua cunhada quando ela se virou, e admite que pode tê-lo subestimado. Ela decide deixar de lado o assunto relacionado ao seu licor de bota. Não querendo que ela vá embora ainda, Zan sugere outra aposta. Se ele ganhar, ela deve esquecê-lo subindo em sua cama. Embora ela hesite, Zan a interrompe e acrescenta que, se perder, será seu saco de pancadas por um mês inteiro. Pois ela começa a se afastar. Zan acrescenta com uma pitada de diversão: imagine ser capaz de chicotear alguém algumas vezes sempre que estiver frustrado no meio da noite. Zan, encostado na mesa, de brincadeira, convida sua cunhada para chicoteá-lo, o que a envergonha, pois ela o chama de pervertido, mas ela relutantemente aceita a aposta de que a cena muda para do lado de fora da casa, onde 2 esquilos estão batendo divertidamente nas costas um do outro. Svan explica ao seu cunhada que ele sentiu dor, mas não consegue gritar alto. Implacável, sugere outra aposta, mas ela recusa, recusando-se a apostar novamente. Zan persiste, propondo que se ele vencer ela deve chamá-lo de cunhado ou então ele se tornará seu saco de pancadas. Embora ela concorde, os termos em que ela decide não se envolver mais em tais jogos com ele. Malo aparece de repente e informa Zan que ele alcançou o 3º degrau do 2º rank, deixando Zan surpreso e, questionando há quanto tempo Malo está observando Malo com um sorriso, reconhece a eficácia do chicote das lamentações em aumentar a velocidade de treinamento de Svan. Zan acha o comportamento de Malo um pouco suspeito, e se pergunta se ele é um voyeur. Zan sorri de volta para Mel e pergunta sobre o 2º e 3º degrau, mas sua visão fica borrada e ele cai no chão desmaiando. O sistema informa que o tempo de uso da bola de prazerais terminou ao acordar. Zan encontra na cama e Malo explica que conseguiu resistir por pura força de vontade, uma característica rara que Malo gentilmente dá ele 2 frascos de remédio, um para uso interno e outro para uso externo, e Zan expressa sua gratidão assim como Malo se afasta. Ele enigmaticamente diz a Svan que em breve aprenderá como agradecê-lo. Ele fecha a porta atrás de si. O teclado do sistema aparece na frente de Zan e ele ri, percebendo que ganhou 1444 pontos de raiva, permitindo-lhe desenhe 14 vezes. Enquanto isso, alguém espia por um pequeno buraco e descobre ser Snow, divertida com a ferida em Zan causada pelo chicote lamentável. Ela conclui que ele não sobreviverá depois de suportar tantos chicotes, até mesmo cogitando que está tudo bem se ele morrer pelas mãos de Shu Juania, a 2ª senhorita. Decidindo não assassiná-lo ela mesma, Snow vai para seu quarto escrever uma carta relatando ao jovem mestre, provavelmente o irmão de Shu, sobre a situação. Ela insinua que Shu Shuyen, a 1ª senhorita, pode estar desconfiada dela e instiga o jovem mestre a prosseguir com seu plano em breve. Snow coloca cuidadosamente a carta nos pés da pomba e a solta pela janela, instruindo a ave a entregar a mensagem ao jovem mestre. A aparição da irmã interrompe os pensamentos de Svan, expressando gratidão por sua participação. Uma menina pequena voadora adverte Svan sobre sua condição, afirmando que ele está morrendo apesar de seus esforços para se levantar. A menina questiona por que ele está lavando as mãos. Zan levanta a mão no ar e ativa a função de possessão ao
pressionar o botão no teclado. O sistema parabeniza Svan por conquistar a fé no irmão Spring e uma garrafa verde se materializa em sua mão. Ele exclama jubilosamente, haha, se incline ao venerável bastardo sortudo. A menina explica o significado da confiança no irmão Spring no antigo cosmos, prometendo que a garrafa o curará independentemente de seus ferimentos. Zan pressiona o botão novamente e ganha a pílula de purificação de medula, que pode purificar suas impurezas e aprimorar seu talento. Zan bebe da garrafa verde, expressando surpresa com a eficácia da cura. Ele engole a pílula de purificação da medula e sente uma sensação como se estivesse se abrindo. A tela do sistema aparece anunciando que seu talento aumentou com suas memórias totalmente restauradas. Zan lembra que a família Shu detém um ducado nesta dinastia, com a cidade brilhante da lua como seu duque ladrão. Shu tem um filho e duas filhas, a primeira senhorita Shuen, a segunda senhorita Vanya e o terceiro senhor Yua. Essas memórias revelam a verdadeira origem de Svan. Apesar de ser órfão criado por seu tio e tia, ele se considera indescritivelmente bonito, um fato que ele não consegue resistir em mencionar, com suspeitas de uma conspiração envolvendo sua convocação para o Ducado da Lua Brilhante. Alguém joga água em Zan, provocando-o a exigir uma explicação. A pessoa o provoca, desconsiderando seu status como o jovem mestre. Zan se levanta e desafia a crença da pessoa, questionando se eles realmente duvidam que ele seja o jovem mestre Xiaoyan. Provocando, Zan oferece a ele uma chance de bater nele e promete 2 golpes gratuitos em troca. Zan aproveita a oportunidade e ataca Xiaoyan no rosto, enfurecendo-o e levando-o a sacar sua espada ameaçando a vida de Svan. Outra pessoa, dirigindo-se a Dong Yig como capitão, entra na cena e questiona a situação. Xiaoyan explica que está tentando acordar Zan, mas Zan o atacou em vez disso, resultando em um nariz quebrado. A pessoa lembra Xiaoyan que todos estão esperando por ele e percebe as feridas de Zan causadas pelo chicote lamentável, instruindo que ele seja levado para o salão em uma maca na presença de membros da família do Pátio da Harmonia Vermelha. Zan nota Pama, amiga de Shu Tin, e sente sua forte intenção ameaçadora. Tin Van Hu, segurando uma xícara de chá, interroga Svan sobre o motivo de sua presença. Zan admite sua culpa, confessando que se arrastou para a cama de sua cunhada na noite de núpcias deles. Tin Van o repreende furiosamente, questionando sua falta de vergonha, e Zan reconhece sentir vergonha. Ele revela as cicatrizes em seu corpo, explicando que a segunda senhorita Shu Anan o puniu com um chicote lamentável e eventualmente o perdoou. A discussão continua e Shu Tai expressa preocupações sobre rumores de Zan tentando conquistar ambas as irmãs, o que poderia prejudicar a reputação da família. Juanja entra na sala e Shu Tai lembra a ela a importância da reputação. Anga defende Zan, afirmando que ele não fez nada com ela e que ela o bateu 8 vezes com um chicote lamentável, mas ele não fez um som. Ela implora para que sua mãe não puna Svan, mantendo sua promessa. Tin Vanu conforta Vanu e Svan aprecia silenciosamente sua lealdade à aposta. Bem pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Quem quiser mais parte desse manhwa, comenta aí embaixo e deixa o like. Obrigado por assistir e tchau tchau.